Estou aqui para fazer a terceira aula, como se escreve isso, sobre dramaturgia. Hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto que vocês mais comentaram, quando eu abri as caixinhas aí de perguntas, que é a questão da narrativa. O que é a narrativa, qual é a especificidade da narrativa. Bom dia, Márcio, bom dia, Daniel. Da narrativa dramatúrgica. E qual seria um pouco... Daniel tá dizendo que eu tô muito chique, é frio. Qual seria essa questão aí da narrativa hoje, né? Para a diferença um pouco também da narrativa no sentido mais clássico, mais tradicional, se tem ou não tem essa narrativa. O Daniel tá falando, fala, Márcio, eles estão sempre aqui, vamos ver vocês de novo. E a ideia é um pouco a gente falar sobre isso hoje, vocês que estão por aqui, fazerem perguntas, fiquem à vontade, vamos conversar, perguntas e observações, e depois para quem estiver vendo gravado, a maior parte das pessoas vê gravado, pode fazer perguntas também aqui embaixo, quando fica gravado, ou inbox. A ideia então é essa, né, o que seria a narrativa? E eu acho sempre muito bacana, interessante, ou sei lá qual seria, o Márcio tá dizendo que eu tô chique no último... Tava com a mesma roupa de ontem, daí eu vi que tava no vídeo e falei, preciso trocar. E aí troquei rapidinho. Ia ficar um vídeo do lado do outro com a mesma roupa. Questões. E aí, a ideia que eu tava dizendo aqui, que eu acho muito interessante, é a questão de que as definições, né, os conceitos, né, a teoria dramatúrgica, na verdade, instigante a palavra, obrigada, Daniel, exatamente, não só na questão da dramaturgia, como na questão, na verdade, da teoria literária, né, como um todo, é que as coisas não são exatamente, né, não tem uma definição clara, quer dizer, são claras, mas não são peremptórias ou definitivas, né, se a gente for por algumas linhas diferentes, cada um vai definir, na verdade, esses conceitos de uma maneira. O que eu falo sempre nas aulas, o que eu sempre digo, é que o interessante é a gente poder ir, claro, sempre olhando, né, pesquisando, estudando, e chegando um pouco nas definições que tem mais a ver com aquela nossa prerrogativa, com aquilo que vai servir um pouco pra gente, com aquilo que a gente concorda, ou que a gente, enfim, perscruta e serve, né, no fundo a palavra é essa, mas para nossa escrita, né, para aquilo que a gente vai utilizar. Então, nesse sentido, eu até já falei disso aqui num outro encontro nosso, mas eu vou mostrar de novo esse livro, porque eu acho interessante, que é esse dicionário de teatro. Tem o dicionário de teatro brasileiro, e tem muita bibliografia, né? Aqui a ideia é a gente só, digamos, pincelar essa questão. Cal, que bom que você tá aqui, faz tempo que a gente não se vê, né, entre aspas. E aqui a gente tem, por exemplo, várias possibilidades, e o legal também dessa ideia desses livros que vão compilando essas teorias, é que vão passando primeiro por várias ideias, e também pelas ideias, como elas vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo, né? Então, nesse sentido, bom dia, Cal, essa ideia que tá aqui, né, de narrativa, como é que ela é pensada hoje, como é que ela se modifica ao longo do tempo. Aqui, por exemplo, a gente tem uma boa compilação disso. A narrativa ela pode ser encarada de diversas maneiras, grata eu por você estar aqui, ao longo do tempo, né? A gente pode, por exemplo, definir a narrativa como a história, entre aspas, aí, que é contada. História no sentido daquilo que vai, dos acontecimentos, né, que vão se desenvolvendo ao longo da narrativa dramatúrgica. Sempre lembrando que aqui a gente pensa na dramaturgia como esse gênero literário, né? Como algo que vai aí se desenvolvendo gradativamente e que vai se fixando, né? Num que a gente depois pode colocar num livro, né? Que a gente pode pegar na mão, digamos aí, essa narrativa dramatúrgica. Então a ideia da narrativa nesse sentido vai ser um pouco essa organização das ações, a organização dessa, que a gente pode chamar aí, digamos, de modo mais popular, história que vai se desenvolvendo, né? Aqui o Patrício Pavis, que é o autor desse dicionário de teatro, esse livro de referência, muita gente também, enfim, é sempre polêmico, tudo no teatro polêmico, né? Porque dizem que ele é um pouco conservador, enfim, mas eu acho interessante porque ele compila ideias de várias vertentes e de vários autores, né? E para quem está querendo pesquisar, começar a escrever dramaturgia, eu acho que pode ser bastante bom, né?
Então, aqui ele vai dizer, por exemplo, que no sentido estrito, né, de acordo com a maneira como é usada, consiste no discurso de um personagem que narra um acontecimento. Então, a gente tem essa possibilidade de pensar a narrativa como algo mesmo do sentido de narrar, né? Essa também, obviamente, é uma definição. Então, seriam aqueles personagens que vão contando, né? Em vez de vivenciar, eles contariam, eles narrariam aquela história. Tanto pode ser de coisas que acontecem fora da cena, como eles chegam e vão narrando a sua própria história, por exemplo. Essa é uma forma de se encarar a palavra narrativa. Mas claro que a narrativa tem possibilidades mais amplas de existência, digamos, né? Aí ele vai dizer aqui, ó, na época clássica, a narrativa é tida como um sucedâneo que não é tão eficiente quanto uma ação real. Mas aquilo que se vê é mais impactante do que aquilo que se ouve. Então ele continua, né, pensando nisso no sentido dessa narrativa clássica, como a gente estava falando aqui, né? O que seria a ideia de narração? Aqui ele está trazendo, na verdade, um pouco a ideia de narração, pensando um pouco nesse termo, né, nessa teoria plena da narrativa. E aí ele vai dizer também que é uma categoria bastante ampla, e aí então aqui ele abre um pouco para isso que a gente está dizendo, né? Muitas questões cabem na ideia de narrativa. A narrativa é uma categoria bastante ampla que tem por objeto o conjunto das formas narrativas, né? Que é aquilo que Aristóteles chama na poética de mito. É a disposição, e aí aqui eu acho que é algo que a gente pode parar e se ater um pouco, que é a disposição dos fatos. Então, nesse sentido, quando a gente, por exemplo, pensa em narrativa, é nisso que a gente pensa. É a forma como você vai dispor os fatos que estão acontecendo naquela... enfim, nesse todo aí dramatúrgico. Como é que você vai dispor esses fatos? Como é que você vai elaborá-los, palavra difícil. Como é que você vai organizá-los, digamos assim. Então, essa é a ideia mais ampla da questão da narrativa. E aí vem um pouco, acho que a questão de alguns de vocês, o Daniel também escreveu, eu lembro, perguntando um pouco como é que se organiza, né? Como é que essa ideia de narrativa hoje, né? Ainda dá para se contar uma história, digamos, nesse universo tão partido que a gente está, né? O Cal está dizendo, como descrever em rubricas as narrações de cenas? Rubrica, já falo disso aqui, Cal. Então, é um pouco isso, né? Como é que você vai organizar aquele material que você tem? E aí aquela palavrinha que sempre aparece aqui, que é a questão da dialética, né? Que vai ser aí essa dialética entre forma e conteúdo, né? Como é que vai se dar isso? É possível ainda organizar, pensar num todo dessa estrutura hoje, né? Onde muitas vezes também se escreve de maneira muito... né, sem uma organização mais, digamos assim, certinha, como a gente está acostumado na narrativa mais tradicional. E aí a resposta é sim, né? Claro, dá para você organizar isso ainda hoje, sem que tudo tenha que ser tão, digamos assim, pouco estruturado. Agora, como é que você estrutura isso? Tem 1 milhão de possibilidades, né? Mas pensando que a questão da narrativa é isso, é a estruturação do todo da sua história. O Cal está perguntando aqui como descrever em rubricas as narrações da cena. Bom, para quem está chegando nesse universo aí, né, da dramaturgia, né? As rubricas são aquilo que normalmente estão ali entre parênteses, né? E que vai ser uma grande ferramenta do dramaturgo, uma especificidade também bastante da dramaturgia. Claro que você pode usar rubrica em qualquer gênero literário, mas é algo que, quando você bate o olho, digamos, na organização do papel daquela história, você consegue ver que aquilo é uma peça teatral, né? Então, a rubrica ela vai ser aquele espaço que dá para ser rubrica de ação e rubrica de intenção, né? Então, rubrica de ação é senta, levanta, fala, corre, e a de intenção triste, alegre, feliz, né? Como é que você vai descrever em rubricas as narrações da cena? Você vai poder usar a rubrica, Cal, do jeito que você que melhor lhe aprouver, para usar um verbo bonito aqui, né? As rubricas elas vão auxiliar, elas vão ser uma possibilidade para o dramaturgo exatamente isso, ajudar a estruturar a sua narrativa, né? A sua história, a sua peça. Então, a rubrica vai servir, como é que você vai estruturar, como é que você vai descrever, vai ser um pouco da forma como você quiser, né? Como melhor servir para você. O que é importante, acho, de pensar sobre a rubrica é que ela é uma ferramenta potente para o dramaturgo. Ele vai poder ali, na verdade, ter uma espécie de local privilegiado, né, para poder fazer
para poder colocar ali coisas que não necessariamente a história dá conta, né? Que não necessariamente os diálogos ou as ações dão conta. Sempre pensando também que é uma coisa que eu sempre falo, que a rubrica não vai dar conta daquilo que a peça não der, né? Então, não adianta querer organizar, digamos, aí a narrativa ou os problemas da peça por meio da rubrica. Mas ela também é um universo que você pode explorar de formas que a gente nunca imagina, né? Lembrando aí do grande Samuel Beckett, que usou a questão das rubricas de uma forma única, né? Tem peças que, inclusive, chegam a ser só rubrica. Então, dá para usar de muitas formas, e também tem autores que nem usam rubrica, né? E a gente, com o tempo aí da escrita da dramaturgia, vai vendo que pensar na rubrica, em organizar, digamos, como você está falando, Cal, a narrativa por meio de rubricas, achando que, por exemplo, o diretor vai fazer daquele jeito exatamente, não adianta, né? Na verdade, tem que ser aquilo que você acha que é importante para o desenvolvimento da sua peça. E aí, indicações para quem vai montar, mas não achando também que isso vai se resolver, né? Pensando um pouco na existência, que é o que a gente sempre fala aqui, da dramaturgia como um universo mesmo pleno, né? Como uma experiência completa para quem vai pegar essa peça e vai poder lê-la, né? Pensando nessa proposição da dramaturgia como um gênero literário. Então, quando a gente lê uma peça no papel, a gente tem uma, digamos assim, experiência completa. É claro que ela vai ter uma outra forma, né, de vivência aí no palco. A ideia, para quem escreve peça, é que ela vá para o palco, mas como algo que tem um pouco essa dialética, né? Ela se resolve no papel, digamos, ela tem essa vivência plena no papel e ela se projeta para fora dele, indo, podendo, né, existir também nessa sua dupla determinação aí, que é o palco. Mas pensando que a gente tem, quando lê uma peça, né, uma peça que se pensa como gênero literário, uma vivência plena ali, aquela narrativa, ela dá conta, né, de existir no papel. Acho que não fica muito complicado, né? Acho que dá para entender um pouco essa dinâmica que a gente está falando aqui. Então, essa questão da narrativa, quando a gente pensa em narrativa, muitas vezes é nisso que a gente pensa, né? Na história, naquilo, no todo, digamos, dessa experiência que está sendo posta no papel. E o dramaturgo vai ser aquele que, a Jade está dizendo muito bem explicado, obrigada, Jade, bom que você está aqui também. O dramaturgo vai ser aquele, não aquele fazedor de diálogos que muitas vezes a gente pensa, mas ele vai ser aquele organizador das ações, né? Ele que propõe e que organiza o todo desta peça. Porque a narrativa dramatúrgica não necessariamente é uma narrativa que tenha que ter, por exemplo, tem que se desenvolver por meio de diálogos, por estranho que possa parecer às vezes, né? Mas a gente, por exemplo, tem peças que não tem diálogo. Tem peças que, se ela não tem diálogo, ela tem o quê? O que configura uma narrativa dramatúrgica? Não necessariamente, por incrível que pareça, às vezes, quando a gente pensa assim, não necessariamente se dá por meio de diálogos, ela se dá necessariamente por meio de uma estrutura narrativa de ações dramáticas, que também não são necessariamente ações físicas. Elas normalmente estão aí, digamos, imbricadas, mas não necessariamente, né? Então, a narrativa dramatúrgica se dá pela organização das ações dramáticas contidas na sua estrutura. Eu acho que é um pouco essa, digamos aí, esse resumo, né, se a gente pode fazer, da questão da narrativa dramatúrgica. Então, como assim? Nesse sentido, você, por exemplo, se você pode pôr, né, personagem, sei lá, João entra, senta, faz um café, olha pela janela, olha no relógio, Maria entra, senta, olha para João, os dois, percebe? Você tem aí uma narrativa dramatúrgica feita por meio de ações. Aqui são ações físicas, mas não necessariamente, né? Eles poderiam estar sentados, enfim, e mesmo assim acontece a peça, né? A gente tem aí, por exemplo, várias peças, eu sempre falo dessa que eu adoro, que chama Novas Diretrizes em Tempos de Paz, inclusive está publicada, que é a peça do Bosco Brasil, uma das melhores, das peças mais bem elaboradas aí da dramaturgia contemporânea brasileira, na qual os dois personagens praticamente não levantam, né? Eles estão sentados e, enfim, a ação dramática, é muito profunda, uma peça muito bem resolvida e que tem muito pouca ação física. Então, eu acho que essa é a questão para a gente pensar um pouco narrativa dramatúrgica, né? O que faz um dramaturgo, como é que ele desenvolve a narrativa dramatúrgica? Por meio dessa organização das ações dramáticas. O Cal está dizendo, exemplo, enquanto prepara o café em off, o cozinheiro faz planos mentalmente para o jantar.
Então, Cal, essa questão do off, né? Aí você pode ser, mas a gente tá pensando um pouco nessa, digamos, nesse osso da dramaturgia, no osso da narrativa dramatúrgica, não necessariamente nem precisa ter um off, né? Quer dizer, quando a gente vê ali o cara, por exemplo, preparando o café, a gente já está contido ali alguma dimensão, né, de pensamento, digamos. A gente já coloca, a gente já olha para aquele personagem, quando a gente está no teatro, fisicamente está voltando ainda bem, né? Ou quando a gente está lendo essa peça, ou que seja um teatro online, enfim, tanto faz, a gente já tem a dimensão, digamos, do pensamento desse personagem, né? É isso um pouco que eu queria ressaltar hoje, falando sobre narrativa dramatúrgica. Essa dimensão do pensamento, de que aquele personagem está, né, em ação ali, ela já está contida. É claro que você pode pôr isso em fala, ou em off, ou num outro personagem, ou numa narração propriamente dita, como o Patrício Pavis começa falando aqui, né, no personagem entrar e dizer, né, esse personagem está... Então você pode usar tudo isso, mas a grande questão é que essa narrativa vai se dar por meio dessa organização de ação, né, e aí a dimensão da fala, ou a dimensão da explicitação do pensamento desse personagem, ou da explicitação dessas ações físicas dele, vem a reboque, né, a gente vai desenvolvendo. Mas o que seria essa narração, essa narrativa, não narração, são duas coisas diferentes, plena, né, esse osso, essa base, esse, digamos aí, esse início, esse mínimo dessa narrativa dramatúrgica, né, seria essa organização, elaboração, pensamento dessas ações dramáticas. Acho que dá para entender, né. E aí, de que modo, né, essa também foi uma pergunta de algumas pessoas, isso se modifica ao longo do tempo. Quando o Patrício Pavis está falando da questão da narrativa clássica, né, como é que se coloca hoje, de que jeito que dá para a gente organizar isso? A grande questão que eu falo sempre é que não tem exatamente regra. A gente pode aí olhar para a história do teatro e ver as coisas que vão se desenvolvendo, as coisas é ótimo, as maneiras ou as formas que foram se desenvolvendo e foram chegando. Se houvesse, né, uma fórmula ou um certo e errado, as novidades não poderiam acontecer, né? Então, quando a gente fala de um Beckett, quando ele chega, ele praticamente explode uma estrutura teatral que até então era de uma maneira e passa a ser de outra. Então, por isso que é muito importante a gente não pensar em fórmulas, né? Às vezes dá um pouco de desespero, porque, né, como assim, como é que eu faço? Mas a gente pensar em, por exemplo, ferramentas, em estruturas que se fixam, né, como estruturas deste gênero literário, desta maneira de desenvolvimento de uma narrativa, e que ao mesmo tempo vão se alargando, se ampliando. Então, a gente sempre fala aqui da questão dessas mesmas ferramentas básicas da dramaturgia, né, que é a ação dramática, que é o conflito, que é o diálogo, que é o personagem, que são as rubricas. Se vocês forem ver do início lá do teatro, sei lá, tragédias gregas, até hoje, quando a gente tem esse teatro pós-dramático, são essas estruturas que vão, na verdade, se reorganizando, se recompondo. E também, como eu sempre falo, às vezes elas estão presentes pela supressão, né? Quando você vai olhar uma peça e não tem rubrica, você diz, nossa, essa peça não tem rubrica. Então ela se coloca ali pela ausência. Ou quando você vai pegar uma peça, por exemplo, do Beckett, que chega ao paroxismo, né, de ser uma peça inteira de rubricas, você vai dizer, nossa, aqui a rubrica está de maneira total, né? Então são essas mesmas ferramentas, por incrível que pareça, que vão se organizando, vão se reorganizando e vão se refazendo, mas que são a base, são a estrutura desse gênero literário, dessa forma de escrita, como a gente está pensando na dramaturgia aqui nessas nossas conversas. Então, a narrativa vai ser um pouco a maneira como o dramaturgo, a dramaturga, a pessoa que está escrevendo vai organizar essa estrutura. Principalmente pensando digamos aí, no coração da dramaturgia, que é a ação dramática. E esses conflitos, né, que vão ser decorrentes. Como é que você vai estruturar isso? Vão ser várias narrativas concomitantes que não vão se juntar ao final, por exemplo. Vai ser uma história que vai ter, digamos aí, essa estrutura, como eu falo sempre, essa coluna vertebral com começo, meio e fim, e que vai num crescendo de conflito com uma forma mais dramática. Vai ser uma forma épica, na qual as narrativas vão ser múltiplas. Vai ser o pós-dramático, né, que vai explodir, na verdade, essa ideia dessa coluna vertebral e vai trazer uma forma por meio de sons, por meio de repetição de palavras, por meio de imagens jogadas, por exemplo, ao longo da narrativa.
tudo isso, no fundo, vai coadunar, vai estar próximo, por incrível, né, que possa parecer, de achar que, por exemplo, uma estrutura que explode a ideia de narrativa dramática, de narrativa mais clássica, ela é muito diversa, ou ela trabalha com outros elementos do que uma narrativa dramática, que vai contar a história como a gente fala, né, com começo, meio e fim, que seria essa narrativa mais dramática. Elas são completamente diferentes? Não, né? Na verdade, vai ser a forma como o dramaturgo vai pensar, vai estruturar a sua narrativa, utilizando os mesmos mecanismos, as mesmas ferramentas que a gente usa, desde aí de que a ideia de dramaturgia, a ideia de teatro se colocou, né? Pensando aqui, claro, nessa tradição ocidental, quando a gente fala, por exemplo, das tragédias gregas. Aliás, uma coisa que eu falo sempre é leia. Acho que um jeito muito bacana de poder pesquisar e de poder entender melhor, porque a dramaturgia, como eu falo, essa literatura em ação, é muito bacana que a gente possa exercitá-la, né? Lendo e escrevendo, mesmo fazendo pequenos exercícios que vão deixar tudo isso muito mais claro. Então, lê uma tragédia grega, Antígona, que eu amo, mesmo Édipo, enfim, seja lá o que for, Medeia, lê uma tragédia grega e vê de como tudo isso está ali, né? E depois uma peça de pós-dramática, por exemplo, para você ver como isso que eu estou dizendo faz sentido, né? Pelo menos eu acho, por isso que eu estou dizendo, obviamente, mas tá tudo ali, só que de maneira diferente, elaborado, organizado, digamos, numa narrativa que tem uma outra prerrogativa. Mas que, de qualquer modo, desculpem-me os que acham que não, está se contando uma história, né? Numa forma de organização narrativa diversa, que em vez de, então, organizar, digamos, esse fluxo narrativo, deixar ele mais organizado, às vezes vai, então, jogar coisas para que o próprio público, para que o próprio leitor organize aquilo de uma maneira diferente dentro da sua cabeça. Então, quando a gente vai ver sei lá, uma Sarah Kane, por exemplo, uma autora inglesa, né, que trabalha com essa diferença aí dessa estrutura de narrativa, dessa organização de narrativa, né, com palavras, com sensações, com formas de diálogo diversas, a gente vai ter ali uma outra maneira de organizar uma experiência narrativa. Mas essas ferramentas, essas estruturas vão estar contidas ali também. Então, o que eu estou querendo dizer? Seja uma estrutura narrativa mais clássica, ou uma narrativa dramática, né, não épica, ou uma narrativa que seja pós-dramática ou épica, a grande questão é como você vai organizar esses elementos dramatúrgicos. Eles vão estar presentes ali de alguma maneira. Então, a ideia sempre é chegar nesse osso, né, conseguir entender quais são essas ferramentas, entender quais são esses mecanismos e qual é a maneira que você quer contar a sua história. De qualquer modo, você vai estar o quê? Contando uma história, usando elementos da narrativa dramatúrgica. No fundo, esse é o grande segredo, não há segredo, né? Há que se entender e se utilizar muito bem essas ferramentas, as mesmas que a gente traz aí há milênios, literalmente, né? Séculos e séculos de tradição de dramaturgia ocidental. E a gente vai ver como, né, a gente consegue trabalhar com isso de maneiras tão diversas. E essa grande potência da estrutura dramatúrgica, né? Como a gente pode elaborar e organizar essa narrativa de maneira tão diferente. Para a gente ter as histórias que são contadas com começo, meio e fim, as histórias que vão ser, digamos, amarradas, organizadas na cabeça desse espectador, desse leitor, que vai então fazer, digamos, a dialética, né, de organizacional de todos esses elementos. E aí você vai poder, na verdade, dispor de todo esse arsenal para que a sua narrativa possa ocorrer. De qualquer maneira, não há outra forma, né, outros elementos, digamos, para resolver ou para trazer, mesmo que sejam novidades, para esse universo tão caudaloso, né, tão profundo e de tanto tempo que é o universo da escrita da dramaturgia. Portanto, a narrativa é igual, a narrativa de hoje, 2021, é igual à narrativa, por exemplo, que a gente tinha na época da tragédia, e ao mesmo tempo é completamente diferente. As respostas em dramaturgia são assim, elas são, digamos, também dialéticas, né, como a própria estrutura da narrativa.
os elementos são os mesmos, porém, se você dispusê-los de maneira... Dispusê-los, tá certo? Ou dispô-los de maneira diversa, você cria um mundo completamente diferente. De entendimento, de percepção e de vivência com essa narrativa. Isso pode parecer estranho ou esquisito, mas é isso, né? Na verdade, a forma como você organiza esse material modifica completamente a existência dele. Eu lembro sempre de um amigo dramaturgo que falou que uma vez um diretor falou assim para ele: eu não modifiquei nada, sua peça tá igualzinha, eu só inverti a sequência de cenas. Ele contava como uma piada, né? Porque na verdade é uma piada, porque é de alguém que não entende a estrutura da narrativa dramatúrgica, porque a grande questão é a organização, né? A maneira como você utiliza e organiza esse universo. Se você muda a sequência de cenas, você modificou completamente a narrativa. O que vem antes, o que está no meio, o que vem depois, como você vai vivenciar, como aqueles personagens vão passar por aquela estrutura, como aquela estrutura está organizada, modifica absolutamente tudo. Eu tenho uma peça que se chama Nos Países de Nomes Impronunciáveis, que eu fiquei, acho que 2 anos para organizar. Não, 2 anos eu escrevi a peça inteira, mas pelo menos 6 meses para entender qual era a sequência das cenas, né? Eram cartas que então eu fui escrevendo um pouco de maneira não linear, assim, de que jeito que eu organizava aquilo, né? Até eu entender qual era a narrativa, de que jeito que eu organizava aquelas cartas, a peça não se concretizou, porque fazia toda a diferença, né? Se uma carta vinha antes ou vinha depois. Um pouco aquilo que a gente fala sobre quem sabe o quê, né? E aí o grande exemplo é o Édipo, no qual o personagem não sabe o que vai acontecer com ele, mas a plateia sabe, né? Então essa questão aí também de quem está vivenciando, de quem está olhando a narrativa, o que se sabe, o que não se sabe dela, dá até para brincar com isso, né? O que o personagem sabe, o que a plateia sabe, o que o leitor sabe. Então, eu falo, né, meia hora já falando aqui, a ideia um pouco da gente falar hoje sobre narrativa, nesses nossos encontros rápidos de meia hora, rápido, até que não é tão rápido meia hora, né, que passa rápido, né, a gente poder pensar nisso e fixar, e pode parecer pouco, mas é muito importante que a gente entenda que, na verdade, a grande capacidade, a grande questão, digamos, o grande trabalho do dramaturgo é organizar, claro, né, idealizar e tal, mas depois que, até às vezes, você já escreveu, né, um monte de coisa, olhar para aquele material e pensar: como eu organizo ele? Como é que eu vou organizar isso? Como é que essas ações vão estar organizadas, pensadas? E aí, então, você vai criar uma estrutura dramatúrgica. Ao criar essa estrutura dramatúrgica, você, então, vai ter esse todo, digamos, da narrativa teatral / dramatúrgica que você criou. Na verdade, o dramaturgo é um grande organizador de ações, que pode também, claro, brincar aí, que eu adoro, que é escrever diálogo, mas isso é uma das ferramentas que ele vai ter para organizar esse todo da narrativa dramatúrgica que ele criou. Isso é lá da tragédia grega, isso é hoje na dramaturgia pós-dramática. É isso que a narrativa dramatúrgica tem aí, digamos, como eu gosto dessa palavra, eu e o Lacan, que é o osso dessa estrutura. Temos aqui nossa meia hora para falar sobre dramaturgia, como se escreve isso. Hoje a gente falando um pouco sobre questões que vocês perguntaram, que é da narrativa, o que seria e como é que a gente pode diferenciar a narrativa de hoje da narrativa clássica. Daria para ficar 5 dias aqui falando sobre isso, mas eu acho que eu quis pegar esse ponto fulcral para conversar hoje com vocês. Acho que deu para entender, né? Fica essa dica também. Hoje eu trouxe esse dicionário do Patrício Pavis, que está aqui, que eu já até acho que mostrei outro dia. Tem outros que são dicionários de teatro brasileiro, e eu gosto muito desses livros de referência, que dá para você procurar, né, sobre o que você tá escrevendo e pesquisando. Eu acho que eles são muito bons. A Camila tá dizendo: adorei o papo, Paula, peguei o bonde andando, mas consegui curtir. Obrigada. Bom dia, oi, querida, bom te ver por aqui. Grande atriz, também escreve, veio numa live minha, né? Muito grande artista de teatro. Cal tá dando joinha. O Renato, bem desenvolvido. Bacana, Renato, você veio, né, falar, que bom que você veio aqui hoje.
É isso por hoje, gente. Na quarta que vem, a gente vai ter nosso último encontro aberto e gratuito sobre como se escreve isso, dramaturgia. Tô vendo a minha porta ali, que tá meio torta. Às 11 da manhã, na quarta-feira. A Jade tá dizendo, muito bom, parabéns pelo conteúdo entregue. Aulão em 30 minutos. Bom que você curtiu, Jade. Semana que vem a gente vai ter a última aula aberta e gratuita. E depois a gente vai, para quem quiser ir, ter um curso pra gente desenvolver isso com mais tempo. Por enquanto, vamos ficar aqui nas nossas aulas, nas nossas lives abertas e gratuitas. Quarta que vem, 11 da manhã, a gente tá aqui de novo. Obrigadão, viu? O Márcio tá dizendo, delícia de assunto. Bom te ver, Márcio, saudade. E a gente se vê então quarta que vem às 11 da manhã de novo. Gente, brigadão pela presença e até lá.